A graça de Cristo Jesus seja com cada um de vocês, com as suas respectivas famílias. Que alegria, o mês da família, e todo domingo nós trazemos aqui uma família diferente, e eu louvo a Deus pelas famílias que têm vindo aqui, a família da Jó, a família do Alan, e hoje a família Oliveira, que com certeza representa todas as nossas famílias. E a nossa oração, não somente nesse mês de maio, mas ao longo do ano, ao longo dos dias, é que o Senhor Jesus derrame o seu Espírito Santo sobre as nossas famílias. Que o Senhor derrame a sua presença sobre as nossas famílias. A nossa caminhada de fé, a nossa caminhada como homem e mulher da sociedade, começa na família. Então, se nós temos uma família cheia da presença de Deus, com certeza nós teremos escolas cheias da presença de Deus. Nós teremos o comércio, a indústria, as repartições cheia da presença de Deus. Amém? E eu louvo a Deus então pela vida de vocês. Eu queria dar aqui um rápido aviso, antes da gente abrir a palavra de Deus. Vocês sabem que todo dia 1º de junho é o aniversário da Associação Batista Jaguaquarense, da qual a nossa igreja faz parte. E nesse ano, o aniversário da ABJ será na Igreja Batista Sião, dia 1º de junho, é um sábado, ok? Nesse dia à tarde, nós teremos diversas oficinas. Oficinas para MCM, para liderança de MCM, para liderança de jovens e adolescentes, para liderança de ministério infantil, para liderança de diáconos, teremos uma oficina especializada para a igreja multiplicadora, envolvendo missões, envolvendo igreja multiplicadora, enfim, nós teremos uma oficina para o louvor, para líderes de louvor, para ministros de louvor. Então a tarde será a tarde das oficinas, e eu queria convocar você líder, e você que não é líder, mas quer se especializar, esteja presente na Igreja Batista Sião. Que horas, pastor? 2h da tarde, ok? As oficinas serão à tarde. À noite, a partir das 7h30, nós teremos o culto de agradecimento, o culto de aniversário, e a nossa igreja terá uma participação por meio da MCM, tá certo? Os irmãos sabem que eu faço parte da diretoria da Associação Batista Jaguaquarense, e então nós vamos estar lá, junto com os outros pastores, junto com o pastor Cristiano, que é o nosso presidente, e junto com outros pastores que compõem essa diretoria. Então, nós, no dia 1º, à tarde, oficinas, à noite, culto de agradecimento por mais um ano da nossa Associação Batista Jaguaquarense, que tem sido um braço do Senhor, uma instituição para-eclesiástica que tem abençoado tantas e tantas igrejas aqui de toda a nossa região, a região de Jaguaquara. Tá bom, meus queridos? Grave bem essa data. Eu falei que dia? Opa, os irmãos estão atentos, louvado seja Deus. Agora abre sua Bíblia aí, no Salmo 127. Semana passada nós lemos o 128. Hoje nós não vamos ler todo o Salmo 127, nós não vamos expor todo o Salmo 127. Eu queria me deter nessa oportunidade, apenas a partir dos versos 3, 4 e 5. Salmo 127, a temática dessa noite é pais que educam. Na primeira semana nós falamos sobre mães, mulheres, melhor dizendo, mulheres que auxiliam à luz de Provérbios 31, e nós enfatizamos a importância da mulher sábia, a importância da mulher virtuosa, a importância da mulher buscar a sabedoria de Deus para lidar nas mais variadas áreas da sua família e também da sociedade, uma mulher de Deus. Semana passada nós falamos de homens que amam, à luz de Salmo 128, e nós falamos da importância dos homens, em primeiro lugar, ter uma vida centrada em Deus, para a partir disso,
a partir dessa vida centrada em Deus, poder amar a sua esposa, poder amar os seus filhos, e cuidar da sua esposa, e cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, liderar a sua família, segundo a imagem de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre pais que educam à luz de Salmo 127, versos 3, 4 e 5. Amém? Todo mundo aí já abriu? Todo mundo está aí antenado? Vamos fazer a leitura. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele, Deus, dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém, meus irmãos? Com a sua Bíblia aberta, eu queria conversar com vocês à luz desses 3 versículos aqui do Salmo 127. Na semana passada, eu não sei se os irmãos tiveram notícia, no dia 17 de maio, não sei se os irmãos tiveram notícia de uma tragédia que assolou uma família no interior de São Paulo. Um adolescente de 16 anos, que destruiu a sua família. A reportagem traz que esse adolescente de 16 anos, ele simplesmente matou, assassinou o seu pai de 57 anos, a sua mãe de 50 anos e a sua outra irmã de 16 anos. Simplesmente, porque os pais tiraram dele o celular e o computador. O motivo? Absolutamente fútil. Os pais disseram: agora o seu celular, o seu computador está confiscado, você vai ficar de castigo e você vai ficar sem o celular e o seu computador. Então, diz o próprio adolescente em depoimento, que a partir disso ele começou a planejar a morte dos pais. A irmã veio como consequência, para não impedi-lo de matar os pais. E pior, no depoimento aos policiais, esse adolescente não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. E contou todos os detalhes na maior frieza. Quando eu li essa reportagem, meus irmãos, o meu coração foi tomado de grande temor. Como a vida humana tem se tornado cada vez mais banal. Como histórias macabras como essa têm se tornado cada vez mais comum. Histórias como essas lembram-nos o que o apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo escreve dizendo ao seu filho na fé Timóteo: saiba disto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nos últimos dias, e você é um cara, é uma mulher esperta, sabe que essa expressão últimos dias se deu início quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2. Os últimos dias correspondem à ascensão de Jesus Cristo até a vinda de Cristo. Todo esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo corresponde aos últimos dias. E Paulo está dizendo justamente esse período que nós estamos vivendo. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E Paulo explica por que os tempos seriam terríveis. Verso 2: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. No final do verso 5, Paulo arremata dizendo, para justamente dizer para Timóteo: olha, eu não estou falando de tempos distantes não, estou falando dos seus dias, Timóteo. No final do verso 5, Paulo diz: afaste-se também destes.
Paulo está dizendo que esses homens, que essas pessoas caracterizadas aqui, já estavam presentes nos dias de Timóteo, e Paulo fala: afaste-se destes. E estes dias seriam terríveis, meus amados, justamente porque as pessoas se tornariam terríveis. Pessoas cada vez mais avarentas, egoístas, preocupadas muito mais no ter, no conquistar, no possuir, no consumir, no obter, do que nas relações. Seriam pessoas desobedientes aos pais, a quebra do 5º mandamento. Pessoas que desobedeceriam seus pais, não teriam nenhum tipo de respeito a autoridades. E o verso 3, pessoas sem amor pela família. Quando eu olho para esse texto, meus amados, eu vejo uma extrema necessidade de eu e você, de nós, como a igreja de Cristo, buscarmos firmemente investirmos do nosso tempo, das nossas energias, das nossas orações, em busca de construir famílias alicerçadas em Cristo Jesus. A nossa maior preocupação enquanto pais, enquanto mães, não deve ser em primeiro lugar suprir as necessidades físicas e materiais, por mais que essas sejam legítimas, importantes e necessárias, mas a nossa missão em primeiro lugar é fazer de pessoas, de meninos, de meninas, homens e mulheres mais parecidas com Cristo. É para isso que Deus nos deu filhos, para nos usarmos como instrumentos do Espírito Santo, para fazer de meninos homens de Deus, para fazer de meninas imaturas mulheres de Deus. Essa é a nossa missão. Nenhum sucesso, nenhuma conquista que obtemos ou que obteremos nessa vida, meus amados, aplacará o amargor da derrocada da nossa família. Educar nossos filhos no caminho do Senhor é a nossa maior e mais imprescindível missão que Cristo nos concede. Não tem outra missão mais importante do que essa. Você pode, eu também posso ser bem-sucedido dos portões da nossa casa para fora, ser um profissional bem-sucedido, mas se a nossa casa se desfazer como um castelo de areia, a nossa missão e o nosso trabalho terá sido em vão. Por isso, à luz desse texto de Salmo 127, que nós falamos na semana passada, o Salmo 120 ao Salmo 134, são salmos de quê? Quem se lembra? Deixa eu ver se os irmãos estão espertos mesmo. São salmos de peregrinação. Talvez na sua Bíblia tenha esse título aí, do Salmo 120 ao Salmo 134, todos eles começam com esse título, Salmo de peregrinação, ou Cântico de peregrinação. Pastor, o que significa isso? Cântico, salmo, canções, músicas de peregrinação, indica que essas músicas eram cantadas enquanto o povo de Israel, que morava nas tribos vizinhas, se dirigiam para Jerusalém para festejar algum tipo de celebração religiosa. Então os israelitas que moravam nas demais tribos, caminhando, porque eles iam caminhando naquela época, eles faziam as jornadas essa viagem religiosa, caminhando, trafegando. Então, enquanto eles iam caminhando, eles iam cantando esses salmos. E o objetivo do salmo de peregrinação, um deles, melhor dizendo, é identificar a jornada dos israelitas como peregrinos. O que é um peregrino? É gente que está pisando na história, é gente que está caminhando na história, mas os seus valores, os seus princípios, as suas prioridades não são deste mundo. O salmo de peregrinação nos ajuda a caminhar na vida, a trabalhar, a lidar com a família, a lidar com a esposa, a lidar com o marido, a lidar com filhos, a lidar com pais, a lidar com o dinheiro, a lidar com esta vida, mas baseado, fundamentado nos valores de Deus. É por isso que esses salmos falam de vários temas, inclusive família.
O Salmo 127 é um salmo que fala da família. O Salmo 128 é um salmo que fala da família. E o Salmo 127, o salmista está nos convidando a pais, mães, a trafegarem nesta vida, a cuidarem dos seus filhos, das suas filhas, balizados, fundamentados nos valores do reino de Deus. É um grande desafio isso. Porque enquanto nós estamos peregrinando aqui, as vozes da cultura vão tentar nos seduzir. Então a gente precisa cantar esses cânticos enquanto a gente trafega, para que o nosso coração nunca se esqueça de que nós estamos na história, mas a nossa mente, o nosso coração é dos céus, é do reino de Deus. Então, em síntese nesta noite, o Salmo 127, eu dei uma quebrada intencionalmente no Salmo, versos 3, 4 e 5, vai nos ensinar que pais que educam, exercem a paternidade como cumprimento da principal missão de Deus para as suas vidas. Pais que educam, exercem a paternidade ou a maternidade, como cumprimento da principal missão de Deus para as suas vidas. Vamos ver isso com a sua Bíblia aberta, vamos caminhar um pouquinho aqui com a gente. Em primeiro lugar, o Salmo nos apresenta um presente. Deus nos dá um presente, a importância dos filhos na maturação dos pais. Veja comigo o verso de número 3, o salmista diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. As duas palavras que o salmista usa, uma para herança e a outra para recompensa, é muito importante. A primeira palavra, herança, dá a ideia de algo que a gente recebe, sem a gente ter feito nada, é uma herança, é algo que vem pela graça, é algo que vem pelo favor de Deus. A segunda palavra, que é a palavra recompensa, é algo que a gente recebe como um salário que a gente recebe no final do mês, depois de um mês inteiro de trabalho, é uma recompensa. O salmista está dizendo que filhos na vida de pais e de mães, demanda tanto uma dádiva de Deus, tanto uma graça de Deus, quanto um favor imerecido do Senhor, quando demanda também uma responsabilidade nossa, é um presente que Deus nos dá, é uma graça que Deus coloca diante de nós, e eu acredito que Deus coloca esse favor, essa graça, essa herança, essa recompensa, na vida de homens e mulheres simples como nós, para nos amadurecer, homens e mulheres sim, porque quando a gente casa com uma pessoa, com um homem ou com uma mulher, e assim, a gente casa, a gente começa a cuidar da outra pessoa, mas a nossa relação é meio assim, toma lá da cá ainda. A nossa relação com o cônjuge é meio assim, não, se vira aí, você sabe se virar sozinho. Eu estou com fome, você está com fome? Tem café, tem açúcar, faz o seu café, tem pão lá na despensa, faça o seu pão, frita um ovo e vai tomar seu café, você pode se virar sozinho, mas quando chegam os filhos, nós somos treinados a desenvolver uma forma de amor, que nós não nascemos sabendo, meus irmãos, que é o amor incondicional, o amor que Cristo revelou pela sua igreja. Pensa se não é isso que acontece com pais e mães, na relação com seus filhos. Quantas vezes nós não abrimos mão dos nossos interesses, mão das nossas horas de sono, mão da nossa agenda, dos nossos compromissos, até mesmo nós deixamos de comprar algo para nós, para abençoar os nossos filhos. É assim ou não é? Quantas vezes nós omitimos os nossos interesses, os nossos desejos, quantas vezes nós abrimos mão, meus irmãos, de algo que é tão caro para nós,
para não deixar faltar para os nossos filhos. E o que é isso? A não ser o amor que Cristo demonstrou pela sua igreja, um amor que faz com que a gente abra a mão, que a gente renuncie. Esse tipo de amor a gente não nasce sabendo. Esse tipo de amor, nós vamos sendo maturados à medida que o menino lá, 2 horas, 3 horas da manhã está chorando. E a mãe dá uma cutucada no pai: agora é sua vez. E não adianta dizer que está dormindo, está roncando, agora é sua vez. E o cara tem que levantar, meio que titubeando ainda, para pegar a criança, para botar no colo da mãe. Meus irmãos, isso é amor sacrificial. Quantas vezes os nossos filhos, eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo, e aí a gente aprende uma segunda lição, que Deus nos ensina a depender de Deus na educação e na criação dos nossos filhos, porque nós precisamos depender de Deus. Talvez quando eles são pequenininhos, a gente não ganhe tanta consciência assim, sabe por quê? Porque eles são pequenos, e a gente leva eles para onde a gente quer. A gente diz para eles assim: você vai vestir essa roupa agora, e eles vão vestir. Você vai comer agora, e eles têm que comer. Mas quando eles crescem, e quando eles começam a ter autonomia e independência, e quando eles começam a sair de casa, e eles vão para a escola sozinhos, eles vão fazer faculdade, e quando eles têm que fazer um curso de uma faculdade em outra cidade, nós temos que depender ainda mais de que os nossos filhos, depender de Deus, de que os nossos filhos eles vão sair, de que os nossos filhos eles vão chegar, porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, está aguardando os nossos filhos. Quando eles começam a namorar, quando eles começam a desenvolver uma profissão, nossa fé é maturada. Então eu entendo que Deus coloca filhos na vida de homens imaturos, na vida de mulher imatura, para nos ensinar a ter uma fé mais sólida, uma fé mais firme em Cristo, e desenvolver em nós o amor de Cristo Jesus, o amor sacrificial. Um escritor americano, Paul Stevens, em seu livro 7 Dias de Fé, ele escreve dizendo o seguinte: crianças são presentes de Deus para ajudar pessoas imaturas a tornarem-se adultas. Elas são também presentes de Deus para ajudar pais a aprofundarem sua relação com Deus. Agora, isso não é automático, não. Não significa que simplesmente termos os filhos, que essa maturidade vai acontecer. É preciso intencionalidade de se deixar moldar pelo processo de Deus. Tem muitos pais e mães com filhos, mas que não conseguem amar sacrificialmente e nem conseguem confiar em Deus diante das desventuras da vida. É preciso que a gente peça poder ao Espírito Santo de Deus, para não desistirmos do processo de Deus das nossas vidas e nos deixar moldar pelos presentes que Deus nos dá. Em segundo lugar, primeiro Deus nos dá um presente, em segundo lugar Deus nos dá uma missão. O Salmo nos ensina isso, a importância dos pais na formação dos filhos. Os versos 4 e os versos 5 diz o seguinte para nós: como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Veja comigo que nós falamos hoje aqui na escola bíblica, que quando você for ler os salmos, quando você for interpretar os salmos, procure as imagens que os salmistas usam. Os salmistas ensinam verdades profundas por meio de imagens. Qual é a imagem que o salmista usa? A imagem de um guerreiro, um flecheiro. Ele usa essa imagem do guerreiro flecheiro para ensinar, para instruir qual é a missão de pais e mães acerca dos seus filhos. Em primeiro lugar, eu quero destacar com vocês, usando essa imagem do salmista, a missão, nós temos a missão, em primeiro lugar, de carregar os filhos durante uma fase das nossas vidas.
O guerreiro, pelo menos no primeiro momento de sua missão, ele carrega suas flechas na aljava. Da mesma forma, os pais devem, por um certo período, carregar os seus filhos. Nós recebemos esse presente de Deus, e por um período de tempo, nós somos desafiados, nós somos orientados pelo Senhor a carregar, a caminhar junto com os nossos filhos, da mesma forma que um guerreiro caminha, no primeiro momento, com as flechas na sua aljava. Isso implica para nós que, em primeiro lugar, se nós queremos instruir os nossos filhos e formar os nossos filhos, nós precisamos caminhar com eles. E isso é muito mais do que simplesmente morar debaixo da mesma casa. Eu posso morar debaixo da mesma casa dos meus filhos e não caminhar com eles na vida. Eu posso sentar na mesa com os meus filhos para participar de uma refeição e não participar da vida escolar dos meus filhos, da vida relacional dos meus filhos, da vida espiritual dos meus filhos. O texto está dizendo que eu tenho que carregar os meus filhos, eu tenho que participar da vida com os meus filhos, eu tenho que estar presente na vida dos meus filhos. Uma das coisas mais caras da nossa época, dos nossos dias, significa tempo. Tempo hoje está caro. E influenciados pela essa cultura capitalista, muitos de nós, filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, estamos preocupados única e exclusivamente pelas coisas, desta vida. Temos pouco tempo para relação, temos pouco tempo para nos relacionarmos, temos pouco tempo para sentar com os nossos filhos e perguntar como foi o seu dia na escola, o que ocorreu na sua escola, o que você aprendeu hoje. Você teve alguma desavença na escola? Algum amiguinho bateu em você? Você bateu em algum amiguinho? Nós temos tempo para tantas e tantas outras coisas, mas pouquíssimos tempo para entrar na vida dos nossos filhos. O psicólogo cristão Augusto Cury, escrevendo em um dos seus livros, ele diz o seguinte: declare aos seus filhos que eles não estão no rodapé da sua vida, mas nas páginas centrais da sua história. Quantas vezes, meus amados e queridos irmãos, os nossos filhos estão literalmente no rodapé das nossas vidas. É um acessório, é um apêndice, não faz parte dos capítulos centrais. Deus está nos convidando a ser presentes na vida dos nossos filhos. Deuteronômio capítulo 7, melhor, capítulo 6, verso 7. Moisés escrevendo àqueles pais, ele diz algo muito importante, meus irmãos, desde aquela época. E olha que aquela época nem era tão corrida como a nossa época. Ele diz o seguinte: ensine-as com persistência a seus filhos as palavras de Deus, mas não é isso que eu quero enfatizar. Converse sobre elas quando estiver, sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Se os pais fossem perguntar: Moisés, nós temos que ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos? Sim, correto. Quando, Moisés? Em todos os momentos da sua vida, esteja com ele, sentado em sua casa, assistindo um programa de televisão, uma série do Netflix, sente com ele, converse com ele, ore com ele, chame ele para em volta de uma mesa, para desfrutar de um versículo bíblico, uma história bíblica, ou tente fazer um link entre a série que ele está estudando, ou melhor, que ele está assistindo, com o Evangelho. Sente com ele, andando pelo caminho, enquanto você vai vivendo, enquanto você vai desfrutando da relação com ele, ao deitar, ao dormir. Quantas vezes os nossos filhos têm dormido com o celular nas mãos, e a gente não senta com eles na cama para orar, para conversar, como foi o seu dia?
Quais são os seus gostos, meu filho? Quais são os seus medos? A gente não conhece os nossos filhos, porque a gente só está preocupado em pagar boletos, em pagar escola, em comprar coisas, e o texto bíblico está nos orientando que nós precisamos ser amigos dos nossos filhos, e para isso eu preciso ter tempo, carregar eles na minha aljava. Em segundo lugar, se a primeira missão é carregar os nossos filhos, a segunda missão é estabelecer um alvo de vida para os nossos filhos. O guerreiro preparado, antes de lançar a sua flecha, ele estabelece um alvo. Para onde eu quero atirar a minha flecha? Nenhum guerreiro é louco, é tolo, é insano de desperdiçar flechas, meus irmãos. Ele carrega as flechas, e enquanto ele não tem um alvo, enquanto ele não tem um norte, enquanto ele não tem um objetivo, ele não tira as flechas da aljava. Assim também nós, na relação com os nossos filhos, na educação deles, temos que estabelecer um alvo. Qual é o alvo que você estabeleceu para os seus filhos? Para onde você quer lançá-los? Qual é a direção que você quer conduzir os seus filhos? Quais são as prioridades? Quais são os compromissos? Em que lugar você quer que o seu filho esteja daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos? Quando o meu filho Davi era menor, ele me perguntou assim: meu pai, por que a gente tem que estudar? Todo mundo faz essa pergunta. Por que a gente tem que ir para a escola? E assim, eu poderia dar uma resposta capitalista para ele. Falar assim: porque você precisa entrar no mercado de trabalho, meu filho. Porque você vai precisar de um emprego. Mas na hora Deus me deu assim um insight, uma iluminação. Eu falei assim: meu filho, você precisa estar na escola porque você está se preparando para uma missão que Deus vai colocar na sua vida. Um dia Ele vai lhe falar. Eu não sei qual é a missão de Deus para a sua vida. Mas um dia Deus vai lhe mostrar qual é a missão de Deus para você. E aí eu trouxe para ele a história de Samuel. Um dia Deus vai mostrar para você. Enquanto você não sabe, a sua obrigação, a sua responsabilidade é estar preparado, porque no dia que Deus falar para você, você tem que estar preparado. E uma das formas que Deus quer preparar você, é lhe ensinar a ler, a escrever, a interpretar as coisas, fazer contas, entender o que está acontecendo. Pense no seu pai hoje prega a palavra, mas se seu pai não tivesse sido preparado a ler, a escrever, a interpretar texto, como é que o seu pai iria pregar a palavra de Deus hoje? Deus vai mostrar para você qual é a sua missão. Para onde nós estamos direcionando os nossos filhos? Provérbios capítulo 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Qual é o caminho que você está caminhando com o seu filho? Qual é o grande alvo que você estabeleceu para os seus filhos? Ser um grande profissional? Ganhar muito dinheiro em pouco tempo? Ter um casamento sólido, abençoado? Qual é o alvo? Terceiro lugar,
a missão de lançar os filhos na direção da vontade de Deus. Primeiro a gente carrega, depois a gente estabelece um alvo, esse é o alvo. E por último a gente lança a flecha na direção da vontade de Deus. Meus queridos, se você pensar comigo na ilustração ainda, o texto bíblico diz que os filhos é como flecha nas mãos dos guerreiros. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, o pai, a mãe, que tem a sua aljava cheia deles. Depois que o guerreiro, ele estabelece o seu alvo, ele lança o seu filho, lança a sua filha na direção da vontade de Deus. E isso é um grande desafio para nós pais. Sabe por quê? Porque via de regra nós caminhamos com os nossos filhos sem estabelecer alvos, e chega a hora dos nossos filhos começarem a caminhar só, a gente não quer que eles caminhem só, a gente ainda quer que eles fiquem na nossa redoma, debaixo das nossas asas. Há dois grandes desafios que eu identifico para pais e mães terem resistências de levar os seus filhos, jogar os seus filhos para a direção da vontade de Deus. Primeiro lugar, ou o primeiro perigo, é formar ou criar filhos como adolescentes. Homens e mulheres que são adolescentes, são gentes, homens com barba na cara, mas a mente e os comportamentos são de adolescentes. São mulheres desenvolvidas, mas que a sua mente, o seu coração ainda é a princesinha do papai, a princesinha da mamãe. Gênesis capítulo 2, verso 24, estabelece para nós qual deve ser o alvo que a gente deve lançar os nossos filhos. Gênesis 2, 24 diz: o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A direção de Deus para nós pais, conduzir os nossos filhos, é que eles tornem-se protagonistas das suas próprias vidas, que vivam a sua vida, não debaixo da saia de mamãe, não na dependência de papai, não, mas que eles desenvolvam a sua vida como adultos, conscientes da vontade de Deus para a vida deles. Nós não somos chamados para criar os nossos filhos para nós, mas prepará-los para a vida, para cumprir a missão de Deus na vida deles, meus irmãos. E isso demanda a maturidade dos pais, porque o papai não quer ver a sua princesinha saindo debaixo da sua proteção. A mamãe fica toda preocupada em ver o seu filhinho dando os primeiros passos na direção da maturidade. Quem vai preparar o todinho do meu filho? Quem vai preparar a macarronada do meu filhinho? Quem vai arrumar a caminha do meu filho? Não, nós temos que levá-los à maturidade de Cristo. É por isso que tem muita gente que casa. Graças a Deus aqui não tem, graças a Deus, Senhor. Aqui só tem homem e mulher firme e forte de Jesus. Tem muita gente aí fora que casa, mas o cordão umbilical não foi cortado. Não foi cortado. Tudo que tem que fazer, primeiro, não, deixa eu perguntar a mamãe. Deixa eu perguntar a papai. Não. Gênesis 2, 24. Deixa pai, deixa mãe. E perceba, você tem que interpretar esse texto à luz do seu contexto. No contexto de Gênesis, todo mundo morava assim, um do lado do outro, entenda. Então o deixar aqui não é geográfico, como a gente pensa hoje. Não é deixar de morar na casa de mamãe e de papai e morar no outro bairro ou em outra cidade. Não significa necessariamente isso. É deixar de ser dependente emocional, financeiro e do lar. Segundo perigo que eu vejo: primeiro, criar filhos adolescentes. Segundo, o perigo de centralizar o casamento na pessoa dos filhos. Tem muitos casais, tem muitos casamentos frustrados, em que a mãe começa agora, frustrado com o marido, começa agora a se dedicar aos filhos.
Tem muitos maridos frustrados com a relação conjugal, que começam agora a centralizar a sua relação na relação com os filhos. Errado ou verdade, errado ou certo? Errado. Eu falei na semana passada que os maridos e as esposas devem priorizar a relação um com o outro. A relação conjugal deve ser prioridade das nossas famílias. Eu não posso levar a minha frustração conjugal na direção dos meus filhos. Eu não posso promover uma alienação parental no meio da minha casa. Se tem algum desencontro conjugal, eu preciso resolver em torno da mesa, em oração, em humildade. Em outras palavras, a minha esposa tem prioridade sobre os meus filhos, e o meu marido tem prioridade sobre os meus filhos. É assim que a Bíblia ensina. Eu trouxe uma citação aqui de um outro pastor, para você não achar que a ideia é só minha. Gary Chapman. Gary Chapman é um dos principais autores e escritores sobre família. E ele tem um livro muito interessante, Como Reinventar o Casamento Quando os Filhos Nascem. Como reinventar os casamentos quando os filhos nascem. Porque quando os filhos nascem, tem muita gente que fala assim, você viveu a lua de mel até o filho nascer, não tem mais lua de mel. Isso é uma grande falácia. Isso é uma grande falácia, não pode ser assim. E ele fala o seguinte nesse livro: um casal que se liga de tal maneira aos seus filhos, a ponto de não ter mais tempo para si mesmo, logo encontrará frustração. Casais que quando chegam os filhos, começam a se concentrar, é claro, é óbvio, quando o filho é recém-nascido, a preocupação, as atenções ali são necessárias, são importantes, mas os filhos vão crescer, não vai ficar bebezinho a vida toda, correto? Não vai ficar bebezinho a vida toda. Ele está dizendo o seguinte: casais que se dedicam tanto aos filhos, e começam a esquecer-se da relação, eles não saem mais para namorar, não fazem mais viagens juntos para namorar, não tem mais momentos juntos de diálogo, só com os filhos, só filhos, diz o texto, logo encontrará frustração. Se você negligenciar seu relacionamento conjugal, pode ser até que consiga prover as necessidades materiais de seus filhos, mas perceberá, no momento oportuno, que fracassou no dever de ensinar-lhes como se relacionar. Isso aqui é sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. O texto bíblico está dizendo que nós temos que educar os nossos filhos para lançá-los. E tem muitos casais que quando os filhos saem, e aí? Não tem mais assunto. Não tem mais papo. Porque as conversas só giravam em torno dos filhos. Os programas só giravam em torno dos filhos. Os momentos sociais só giravam em torno dos filhos. E quando os filhos saem? Vocês já ouviram falar sobre a síndrome do ninho vazio? Isso é muito mais sério do que a gente pensa. Por quê? Porque são casais que ao longo da vida não chegou um momento e falou assim, não, hoje a noite é nossa, vamos deixar Juninho, vamos deixar o nosso príncipe, vamos deixar a nossa princesa na casa de vovó, na casa de titia, na casa de um irmão da igreja, na casa do pastor Daniel, pode deixar lá, não tem problema não, pode deixar na casa do pastor Daniel, vamos deixar na casa do pastor Daniel e sai para namorar, meus irmãos. Vamos fazer uma viagem junto, vamos deixar na casa do nosso titio, na casa de vovó, e vamos fazer uma viagem só o casal. Eu quero terminar com o último ponto. Porque quando a gente educa os nossos filhos da maneira que Deus nos orienta, tem uma recompensa. O texto apresenta para nós, versículo 5, a parte B. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Essa palavra aqui dá a ideia de que
Quando os nossos filhos amadurecem, crescem, saem, desenvolvem as suas vidas, uma das evidências que nós cumprimos a nossa missão enquanto pais, que nós fizemos bem feito o nosso dever enquanto pais, é que os nossos filhos voltam. A ideia aqui é de que o pai e a mãe não serão humilhados quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Por quê? Porque terão os filhos para protegê-los. A ideia aqui é de filhos que depois que crescem, depois que saem, eles voltam para cuidar do pai e da mãe. A ideia aqui são de filhos que reconhecem gratidão, cuidado, carinho dos pais, o investimento dos pais, eles voltam, como que fosse uma inversão. Se no início somos nós que cuidamos dos filhos, a vida inverte a trajetória, o fluxo desse cuidado, e somos nós, à medida que envelhecemos, que nós vamos precisar do cuidado dos filhos. E é isso, quando filhos são bem criados, conscientes da missão de Deus para a vida deles, eles voltam para cuidar dos pais, eles voltam e não envergonham os pais, eles voltam perguntando: meu pai, minha mãe, o que vocês precisam de mim? Tem um texto, meus irmãos, em 1 Timóteo capítulo 5, Paulo é categórico. Paulo escrevendo acerca das viúvas, as viúvas que necessitavam de cuidado. Paulo diz o seguinte: mas se uma viúva, 1 de Timóteo 5, verso 4 e verso 8, diz assim: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes quem? Os filhos e os netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Como, pastor? Cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Quando filhos são bem cuidados, educados, treinados, formados, eles crescem, eles saem, eles casam, eles começam a trabalhar, desenvolver a sua vida, mas eles voltam para retribuir o cuidado, para retribuir o bem, para dizer: meu pai, eu estou aqui, minha mãe, eu estou aqui. Deus coloca até mesmo o sogro e a sogra para a gente cuidar. É difícil, né? Cuidar da sogra, o bicho pega. De vez em quando Deus fala assim: eu vou dar um pezinho a mais para você, vou botar uma sogra no seu caminho. Olha só o verso 8. O verso 8, meus irmãos, é um tapa na cara de muitas das vezes nós cristãos que negligenciamos isso. Se alguém não cuida de seus parentes, diz o apóstolo Paulo, especialmente os de sua própria família. Se alguém não cuida dos seus parentes, aí parente você pode dizer tio, cunhado, e etc, e vai, genro, mas especialmente o da própria família, é pai, é mãe, é irmão, é sogra, é sogro, negou a fé, e é pior do que um descrente. Se você não cuida do seu pai, da sua mãe, a gente vai bater isso mais depois, no outro domingo, falando de filhos para pais, mas já vou adiantar: se você, filho, você que já casou, saiu de casa, não cuida do seu pai, não cuida da sua mãe, não cuida da sua sogra, não cuida do seu sogro, não cuida dos seus irmãos, você negou a fé. Você pode levantar as mãos, dizer que Jesus é o Senhor, de que você ama o Senhor, e isso é conversa furada. Se você aos domingos diz que Jesus é o seu Senhor, mas de segunda a sábado, você não cuida da sua mãe, não leva ela para fazer um exame, viu, Du? Para cuidar das pernas de mãe.
Se você não cuida dos seus pais, da sua sogra, do seu sogro, dos seus irmãos, Paulo diz que nós somos apóstatas. Nós negamos a fé. Por isso, eu quero finalizar. Pais que educam, exercem a paternidade como o cumprimento principal da missão de Deus para a sua vida. Eu quero que você pondere duas coisas aqui comigo. Primeiro, a educação dos seus filhos, principalmente no aspecto espiritual e no relacionamento com Deus, deve ser a prioridade na sua agenda, quanto pai. Você tem se dedicado a isso? Segundo lugar, a educação saudável dos seus filhos conduzirá você, pai e mãe, a confiar mais na providência de Deus e amar mais como Cristo nos amou. Você tem experimentado essa maturidade? Você tem experimentado dessa fé, desse amor? Vamos orar? Com essas duas perguntas, vamos pedir a nosso Senhor que nos oriente. Bendito Deus e eterno Pai que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua presença, pelo Teu Espírito, pela salvação em Cristo Jesus, e pelo poder do Espírito Santo que o Senhor nos confere para viver a vida de Cristo Jesus. Para muitos de nós, o Senhor nos deu, Senhor, uma responsabilidade que vai além das nossas capacidades e das nossas forças, que é sermos pais e mães. Nós não conseguimos cumprir essa missão sozinhos. Nós não temos capacidade, nós não temos habilidade, nós não temos sabedoria em nós mesmos para educar e ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor converta o nosso coração. Perdoe, Deus, as nossas negligências. Perdoe todas as vezes, meu Senhor, que priorizamos coisas, objetos, em detrimento à relação com os nossos filhos. Nos perdoe, meu Senhor, quantas vezes nós estamos sendo sufocados, sufocadas pelas demandas desta vida e não temos mais tempo para compartilhar de um sorvete, de uma conversa, de um lanche, de um diálogo, de uma refeição com os nossos filhos. Quantas vezes, meu Senhor, nós não conhecemos, não sabemos quais são os medos, as inquietações, os pecados, as áreas vulneráveis dos nossos filhos que precisam da nossa orientação. Nos perdoe, Senhor, por sermos negligentes, em não percebermos, meu Senhor da glória, qual é o caminho que o Senhor de fato quer conduzir os nossos filhos, e estamos tão preocupados em eles serem bem-sucedidos profissionalmente, que não mais oramos como convém orarmos pelos nossos filhos, pela vida espiritual dos nossos filhos, como se a vida espiritual fosse um apêndice, fosse um acessório irrelevante. Nos perdoa, Senhor. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos ajude, e precisamos também que o Teu Espírito Santo convença os nossos filhos de que eles precisam de Cristo, porque por mais que a gente fale, oriente, dialogue, pregue, somente o Teu Espírito Santo pode convencer os nossos filhos de que eles precisam de Cristo, de que eles precisam ser moldados pelo Evangelho de Cristo. Essa é a nossa humilde oração. Nos dê graça e força para sermos os Teus instrumentos para a formação dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Vão em paz, meus queridos.